Boa noite. E aí, assistiram um pouco da palestra aí agora às 19 horas? Assistimos, sim. Então, hoje nós contaremos então com dois ilustres, participantes que irão coordenar a nossa mesa redonda hoje. Acompanhei aqui também essa palestra de agora. É interessante ver ali que muita coisa que é dito, para as pessoas que são mais determinadas, é necessário, né, seguir todos aqueles protocolos, né, que são colocados ali das pessoas que são colocadas, né, ou das pessoas que estão próximas a nós, se elas realmente contribuem para a realização dos nossos sonhos, de que não há sonhos impossíveis. Eu acho que a carreira de sucessos tem trazido muito disso para vocês, de muitos, né, que hoje são juízes, como o caso do Dr. Christopher, e que de longe, né, era um dos melhores alunos da sala, mas que teve determinação, teve perseverança, colocou as metas, né, que ele queria para a carreira dele e não desistiu, né? Então, entendo que tudo isso que foi falado ajuda muito nesse momento em que as dúvidas elas surgem, né? E digo que elas surgem no seguinte contexto: nossa, eu estou gastando agora num período de pandemia, está difícil a situação. O Fabrício mesmo vai poder comentar um pouco como é que está a situação, né, na própria empresa dele, o que teve de mudança agora durante a Covid. Muito embora seja do setor da saúde, eu tenho certeza que também deve ter sofrido, né, os seus impactos, em especial financeiro. Então, a gente refletir um pouco sobre esses temas faz com que a gente possa se autoconhecer, né? Como ele mesmo disse ali, a gente conseguir compreender quando eu funciono melhor, né? Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, e colocar toda a energia o dia todo, né? Nós passaremos por picos, né? De alegria, de tristeza, de euforia, de raiva. Então, vivemos nessa montanha russa, né? E com certeza, tudo que a gente faz compartilhando esses momentos, né, aqui na faculdade, são de engrandecimento, tanto para vocês quanto para nós, que somos professores. E é até interessante, porque parece piegas ou balela, né? De que isso passa rápido demais, pessoal. Eu tenho uma recordação clara do meu primeiro dia de aula na faculdade. E foi assim, num piscar de olhos, todas as dificuldades, todos os perrengues de pegar ônibus, de ir para Pouso Alegre, de ter que esperar o pessoal que ficava no bar bebendo para depois entrar no ônibus para vir embora. Então, assim, hoje, felizmente, vocês têm bons cursos na cidade, que vocês não precisam passar por isso, né? Não estou tirando nada do que a FDCM pode oferecer ou do que a FEP também pode oferecer, mas hoje vocês têm opções que na minha época a gente não tinha isso. Então, era ou Pouso Alegre, ou Poços de Caldas, ou, quiçá, para fazer uma UFMG. São as escolhas, né, que a gente faz ao longo da vida. E com certeza, todas elas trazem o seu significado, né? Como eu já compartilhei com vocês em outras oportunidades, já prestei concurso para a magistratura do trabalho e percebi que o concurso em si ele é possível, né? Não é nada fora da caixa. Basta determinação, basta empenho. E muitas vezes a gente acaba sendo absorvido, engolido pelos nossos compromissos, pela nossa vida diária, né? De o pão de cada dia, e muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Ou como a minha mãe costuma dizer, os sonhos, eles mudam, né? Então, não necessariamente que a gente precisa ter um sonho e sem a realização daquele sonho eu seria uma pessoa frustrada.
Longe disso. A adaptação dos sonhos faz com que a gente consiga se sentir realizado à medida que a gente consegue alcançar esses degraus na vida da gente. Bom, feita essa pequena introdução aí, não quero tomar muito do tempo de vocês, afinal de contas, hoje a fala não é minha, a fala é dos ilustríssimos doutores Fabrício e doutora Anne, né? Que peço a gentileza de abrirem as respectivas câmeras, caso queiram. E até conversava com o Fabrício em off, né, dessas minhas brincadeiras com vocês, que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, da questão da formalidade, de estarem com roupa social, algo do tipo nas apresentações, por uma simples razão, pessoal. É o dia a dia, ou será o dia a dia de vocês, né, se vocês escolherem ser advogados, né? Imaginem a seguinte situação, e foi a brincadeira que eu fiz com o Fabrício, de vocês tentarem, né? Eu gostaria de estar lá, na verdade, para tentar apreciar essa situação. Fazer uma audiência com a doutora Cláudia sem estar de terno. É um desafio interessante que eu gostaria de ver. O verão, que é uma das piores épocas, né, para nós homens em relação à vestimenta, né, em razão do calor, o máximo que foi autorizado era fazer as audiências sem gravata e quiçá sem paletó, mas ela exigia que a gente colocasse, não é a toga, né, como se fosse a toga, uma outra vestimenta em substituição ao paletó. Mas é isso, somos um curso tradicional. Então, eventualmente, quando nós fazemos essas apresentações, é para que vocês já se acostumem com o que será o público de vocês. Tudo bem? Doutor Fabrício, doutora Anne, é com vocês. Deixa eu abrir a câmera aqui, professor. Não estou te ouvindo, Anne, seu áudio está fechado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Anne. Tudo bem? Tudo bem. Bom, deixa eu já agradecer aqui ao professor Rez. Professor Rez, hoje vai ser só o senhor? Vai ter outro professor? Hoje sou eu. Então tá bom. A gente até brincou antes que... Roupa do Flamengo é roupa oficial? Não, César. Olha, eu vou ser bem sincero que eu prefiro não comentar, porque nesse momento, César, o meu time ele não é a melhor das opções, né? Então, pode ficar tranquilo. É melhor ficar quieto. Vamos lá. A questão da vestimentas foi que o palestrante, o professor José Simões, ele estava todo despojado e falou que numa dessas em casa é muito ultra demodé a palavra dele. Por isso que eu brinquei doutor, né, com o professor Rez. Mas no início, Rez, eu queria agradecer até a iniciativa, que é muito bom, e eu fico, depois que você falou tanto, eu lembro do meu ídolo, Ayrton Senna, que quando perguntaram para ele, ele simplesmente falou assim, qual que é a sua emoção de correr? Ele falou assim, ó, se eu não sentir um frio na barriga antes de entrar dentro do carro, eu não sirvo para nada, e eu tô desse jeito aqui, tá? Eu já tive várias, né, todo mundo sabe, porque eu já fui e o frio na barriga continua, então quer dizer que eu tô motivado, porque se eu perder esse frio na barriga, para mim já não serve de mais nada, né? E a palestra que a gente assistiu, né, é de responsabilidade civil nos princípios do direito da família. E nisso, eu tenho que abrir um parênteses aqui, que nós fizemos até como é família, eu estou, né, fazendo o papel do pai, a Anne está fazendo o papel da mãe, que por sinal eu tenho que tirar o chapéu, porque ela tem né, ela tem um trabalho dela, teve um problema no trabalho, ela teve que atender um paciente, então quer dizer, ela, de tudo isso, ela se portou muito bem, trabalhou, tentou o máximo, né, mas a profissão dela coloca isso para ela ficar, né, primeira profissão, logicamente é o sonho dela direito, outra motivação com certeza ela vai estar tendo. E para pegar a parte do filho, professor, eu peguei emprestado o Henrique, pedi para ele me ajudar, só para passar umas coisinhas, então nós estamos aqui na base da família, pai, mãe e filho representado aí. Tá? Antes de falar da palestra, né, foi do professor José Simão, que é da USP, é um professor, né, membro da academia
brasileira, né, do direito civil, e o professor desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Foram 2 palestras, e antes de entrar na palestra, eu queria só colocar o que é família, né, no âmbito do direito. Tá? A promulgação da Constituição Federal de 1988 sinaliza importantes mudanças no sistema jurídico brasileiro, tendo em vista que a família vem sendo reconhecida não apenas pela formação dessas relações no âmbito material e extrapatrimonial, mas consolidando o conceito do núcleo formador da sociedade, de célula máter, de onde se constrói todos os laços posteriores à transmissão de cultura, das tradições, aquisição da língua, revestindo-se, portanto, de uma importante significação psicológica, jurídica e social. Eu queria até que compartilhasse a tela o Henrique, só para colocar que nessas 2 palestras a gente vai basear nos 2 artigos. Quem falou que eu não ia fazer slide, aí, ó, quando fizeram, eu tive que fazer um meu também. Você coloca aí para mim, Henrique? Já tá, Fabrício. Então, passa só no... O Henrique só passar no artigo... Vai ser nos 2 artigos, que é o 266... desculpa, 226 e 227. Só para colocar o artigo ainda. A tela tá aí, gente? No meu não tá aparecendo, não. Eu também não. Henrique? Aí. Tá aparecendo aí? Está aparecendo agora. Agora tá. Então vamos lá. No artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No parágrafo 1º, o casamento é cível e gratuito a celebração. O casamento religioso tem efeito cível nos termos da lei. Parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. No parágrafo 4º, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E no parágrafo 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Aí temos o artigo 227. Não, desculpa, tem o parágrafo 6º, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7º, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. E parágrafo 8º, o Estado assegurar assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Esses são os 2 artigos que norteiam, baseiam a família na Constituição. E temos também os princípios, professor, que norteiam também a base familiar. Passa para mim rapidinho, Henrique. Já tá. É o dever da família, da sociedade... Não, é o princípio. Aí, esses são os princípios, do direito familiar. Tem o primeiro princípio, que é a da dignidade da pessoa humana, que isso aí já está no seu artigo 1º, inciso 3º, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade e respeito à diferença, o princípio da solidariedade familiar, o princípio do pluralismo das entidades familiares, o princípio da proibição do retrocesso social, o princípio da proteção integral às crianças, adolescentes, jovens e idosos, que é o ECA, e por fim o princípio da afetividade. Esse é só um parâmetro para a gente já começar o que foi falado a respeito, da responsabilidade civil nos princípios do direito da família. Então, eu dei só uma geral para a gente iniciar o debate. Aí eu vou passar a palavra para a Anne, que a Anne, ela assistiu a palestra do professor José Simão, e ela vai falar sobre essa palestra. Depois eu vou falar sobre a palestra interessantíssima também do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, e depois a gente começa nosso debate, que eu acho que são temas importantíssimos, tá, professor? Anne, é com você.
Então, professor, eu assisti a primeira palestra, consegui assistir inteira, e a segunda assisti uma parte só. Mas, assim, pelo que eu entendi, é que antigamente, né, antes na Constituição Federal de 1988, antes a igualdade, não existia igualdade entre homem e mulher no casamento. Por exemplo, antigamente as mulheres eram obrigadas a ter o nome dos maridos. Hoje em dia já mudou. Hoje ambos podem ter o nome ou podem manter o seu nome de solteiro. E ele falou também sobre os filhos, né? Que antigamente os filhos só tinham direito quem eram filhos legítimos. Quem era filhos ilegítimos não tinham direito, tanto direito quanto os filhos legítimos. E quem eram os adotados também, porque tem o caso também da traição, que quando eles traíam, que tinham filhos fora do casamento, eles não tinham o mesmo direito dos filhos que eram do casamento. Deixa eu ver o que mais. Os filhos adotivos, eles tinham a herança diminuídas, não eram os mesmos valores quando se era dividido. E foi isso mais ou menos que eu entendi da palestra, que foi o que ele mais falou, mais sobre isso. E aí depois, porque ele falou pouco tempo, ele falou acho que uns 20 minutos só, então ele tocou mais nesses assuntos. E foi isso mesmo, foi isso que eu entendi da palestra, sobre assim, os direitos que foram mudados do Código de 1916 até o Código de 2002, passando pela Constituição Federal de 1988. Foi mais isso que ele tocou. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, Fabrício. Deixa eu colocar só uma parte, que ele colocou uma coisa muito interessante na palestra, que que não existe no direito, né, a gente acho que nunca percebeu, que não existe no direito a palavra amor, no direito não existe a palavra afeto. Então, quer dizer, a gente está no... Esse aí foi a outra, Fabrício. Não, essa ainda foi, mas mesmo assim ele colocou também nesse meio. E ele tinha colocado uma coisa nesse convívio familiar, nesse lockdown, é uma coisa que ele colocou bem claro. Existem duas coisas nesse lockdown: a necessidade de quem recebe e a possibilidade, né, de quem paga. Então, isso o professor Regis até falou a respeito do que está acontecendo na nossa realidade. Então, imagina uma família que tem toda uma estrutura familiar e vem o lockdown e acontece, né, a família para de receber, a criança, né, tem um filho que fica com fome. Imagina como que seria esse convívio. O amor, só o amor, você acha que só o amor sustenta uma família? Então, ele baseou muito nesse ponto. Falou da união parenteral, que todo mundo fala, que eu nem sabia disso, mas agora pode ser, a pessoa pode sim ter 3 pais, a 2 pais, a pessoa pode ter 2 mães, a pessoa pode sim ter um casal. Isso eu não sabia, professor, para mim isso é uma novidade, ele colocou isso na pode acrescentar um pai ou uma mãe. Se ele for provar o vínculo afetivo, verdade, ele pode ter dupla paternidade, ele pode ter dupla maternidade, né? Fora as uniões socioafetivas, né? Que todo mundo já sabe que está bem estampada no mundo atual, né? Até tinha colocado no princípio do pluralismo das entidades familiares. Isso é muito legal. E nesse ponto do lockdown, né, a Anne pode falar também, muito como que está a estrutura familiar. A estrutura familiar é simplesmente muitas famílias separadas. Por quê? Porque não tem, às vezes, imagina um pai de família que tem um filho e o filho começa a passar fome. O que vai acontecer? Imagina a desestruturação da família, como que pode ser. Esse é o processo que muitas, né, ninguém nem percebe, mas muitos podem. Então,
estão tendo isso nesse momento nessas famílias, né? Então, ele falou mesmo que os direitos da família estavam sendo revistos com a pandemia. Ele citou isso mesmo, bem no comecinho da palestra dele, ele falou mesmo mas é que tá bem difícil, estou vendo bastante amigos mesmo separar, entendeu? Assim, estou vendo muita gente, assim, trabalhar, perdendo emprego, não ter como pagar, né, a pensão dos filhos. Isso está acontecendo bastante mesmo, infelizmente. Isso é realmente a gente mesmo, que trabalha por conta própria, a gente está sentindo um pouco esse peso, né? O professor Regis colocou, né, tem várias pessoas que não desistem dos seus sonhos, né, realmente mas tem que batalhar, tem que dar prioridade na família. A palestra do Dr. Marco Aurélio também, a Ana pode estar aqui, pode me ajudar também, ele colocou uma coisa muito interessante que eu achei. O porquê que existe a responsabilidade civil no direito da família? Uma coisa que fica meio no ar. O direito da família não é quando todo mundo tem aquele amor, fala amor até o final da vida. Então, quer dizer, quando você casa, quando você tem filho, é tudo mil maravilhas. Então, para que existe a responsabilidade civil? Para que existe o direito no direito da família? Para que precisa ter um advogado? Por que acontece alguma coisa errada dentro da família? É isso que o professor Marco Aurélio ele colocou na palestra. Então, há uma discrepância, ele coloca muito bem. E a gente não para pensar nisso, né? Que quando a gente faz, quando casa, promete lá, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas e aí? Aí acaba e acontece. Então, ele colocou vários itens, que é para colocar aqui para vocês, a respeito da infidelidade. Ele colocou muito bem infidelidade. A infidelidade pode gerar, a pessoa vai lá e pede um dano moral por ser infiel. O marido traiu, a mulher traiu, o cônjuge vai, pede uma indenização. Isso é viável? Aí ele colocou até que tipo assim, a primeira pensamento do juiz é simplesmente não. Não adianta pensar em responsabilidade, não adianta pensar em dinheiro, em dano material, em dano moral, né? Dano moral, porque o dano material já entra, a dissolução já é, o casamento é o divórcio, união estável é a dissolução. Então isso aí já é comum. Mas e a pessoa que pede? Não tem jeito. Você acha que o juiz que vai verificar de quem que é a culpa? A pessoa que cometeu o adultério, quem que é a culpa? É da pessoa que cometeu o adultério ou da pessoa que está ao lado dela e não fez por onde se for o marido, ser o marido da relação? Isso Fabrício, acontece. Oi? aproveitando para fazer uma intervenção aí nesse momento para ajudar, uma das mudanças também ocorridas do Código de 16 para o Código 2002 é justamente sobre esse ponto. Ainda tem muita gente que quando vem ao escritório para fazer algum tipo de consulta sobre divórcio ou algo do tipo, fala assim, mas eu fui traído. Isso quer dizer que a pessoa perdeu os direitos. No Código Civil, né, de 1916, como ele era um código mais possessório, né, entendia-se a mulher como posse, e o homem, né, proprietário, quando em eventual traição, né, em especial da mulher, ela perdia todos os direitos decorrentes, né, daqueles que foram estabelecidos no regime de bens quando do casamento. Então, é uma das alterações que também ocorreu e que pode, né, trazer aí algumas mudanças significativas. É só para ajudar nesse momento seu da fala aí que você está falando sobre essas alterações aí. Obrigado, professor. A Elaine Luz, ela está pedindo. Elaine, pode falar? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Oi. Essa questão de divórcio por traição, assim, faz parte da minha vida. Quando eu tinha 18 anos, meus pais, aconteceu, né? Por parte da minha mãe,
E só que na época, não vou falar a data, não, para ninguém saber a minha idade, mas na época ainda era possível fazer a questão de traição, tudo. Só que na época, assim, apesar de eu ter 18 anos, eu já tinha o meu pensamento, as minhas ideias. E eu falei pro meu pai, olha, eu não acho certo a minha mãe sair com as mãos abanando, porque afinal de contas vocês lutaram juntos, né? Tudo que vocês conquistaram foi junto. E então aconteceu um divórcio normal, não teve nada. Não aconteceu igualmente os direitos, tudo. Então, hoje, no ponto de vista, eu sei que, na verdade, eu acho que a dor é muito mais moral, né? A traição afeta várias coisas, né? Já mexe com os brios, né? Vamos dizer assim. Então, hoje eu acredito que é uma boa decisão, porque, por exemplo, mulher que está casada, abre mão. Eu, por exemplo, eu já mudei muito. Eu sou formada já, é a minha segunda faculdade agora, e eu tive que fazer várias mudanças por conta do meu marido. E por ele ser engenheiro eletricista. E aí, se acontecer alguma coisa, eu vou sair também de moto? Não, não. Porque foi construído algo junto, né? Foi construído uma vida junto, foi construído várias coisas junto, né? Então, assim, eu penso que para alguns é muito difícil, realmente. Mas eu acho que tem que pensar sempre no outro, sabe? E apesar de tudo, não pensar no outro, porque tem filho, ou tem a convivência, ou tem a divisão de segredos. Então, eu acho que foi uma mudança inteligente nessa nova perspectiva. Obrigado, Elaine. É que o que é para deixar bem claro é que a parte do divórcio, quando acontece, né, o divórcio ou a dissolução, dependendo do modo de vida, é normal fazer, dependendo do jeito que casou, né, como a união estável, como que foi, é normal acontecer. O que eu tinha colocado é que muitas das pessoas, elas, ou tanto mulher quanto homem, eles querem algo a mais pela infidelidade. Eles acham que é tipo um dano moral. É isso que a gente está colocando. A questão de receber ou deixar de receber, isso está na lei, é um direito, então não Regime tem de bens. regime Isso vai pelo regime de bens. isso. Vocês irão aprender, só te ajudando aí, Fabrício, que essa questão, né, do que a Elaine está colocando da construção ao longo do casamento vai depender muito do momento da instituição da relação. Eu até brinco com os meus amigos que quando a gente vai montar uma sociedade, alguma coisa do tipo, e o casamento não deixa de ser uma sociedade, você estabelece as regras não de convivência, você estabelece as regras para a dissolução. Então, quando no momento em que eu vou celebrar o casamento, eu decido se é uma comunhão universal, uma comunhão parcial, uma separação convencional de bens, o que eu estou fazendo é determinando como será o fim do meu casamento, e não o início. Mas Porque agora, desculpa, professor, desculpa. Pode falar. Agora, o regime, a comunhão, é especificamente parcial de bens. Não, você tem a universal também, você pode eleger. Você pode fazer a escolha no cartório? Sim, você pode chegar no cartão universal de bens. A única coisa é que você tem que fazer um pacto antinupcial. Ah, tá, não, sim, mas assim, quando você vai casar, eles falam que eles falam que a comunhão que está em regência é parcial de bens. Vamos lá. Tô certo? Antes de Eu nunca tive, 1977, casei em São Paulo, em Porto Ferreira, né? tá, vamos lá. Antes de 1977, antes da lei do divórcio, lei 6.515, o regime de bens adotado obrigatoriamente, entre aspas, ou quando você não elegia nenhum tipo
de regime de bens de casamento era o da comunhão universal. A partir de 1977, com a edição da Lei do Divórcio, aí nós temos como regime obrigatório, entre aspas, ou regime legal, o da comunhão parcial de bens. E passam a ser regimes eletivos, o da comunhão universal de bens e da separação. Tá? São os dois aí, separação convencional. Obrigado, pessoal. O César tinha pedido Professor. a palavra. Sim. Pode ir lá. Vamos lá. César? Alô, Sim, César? Fabrício, era só uma pergunta que eu queria fazer. Surgiu essa questão do divórcio. O adultério, ele não era tipificado como um crime antes no código anterior, ou é ainda, ou não é mais um crime? Pode me detalhar, o professor ajudar aí, de repente, a questão do adultério como tipificação criminal? Bom, aí eu vou passar a bola para o professor que está me ajudando aqui. Tranquilo. Pessoal, adultério, ele deixou de ser tipificado como crime, tá? Isso daqui, muito embora... Eu estou até fazendo aqui uma pesquisa rápida aqui, eu não vou me lembrar a data em específico, mas não tem mais esse crime de adultério. Não, ele não existe mais dentro do nosso Código Penal. Por essa razão... 1940. Oi? 1940. Tá, 1940 é o nosso Código Penal. Eu só estou vendo aqui quando ele deixa de ter aplicabilidade, Anne. Tá, peraí que eu vou procurar também. Mas não tem mais essa aplicabilidade. Isso aí eu já posso afirmar para vocês. 2005. Deixou de ser crime no Brasil em 2005. Descriminalizou o adultério em março de 2005. 28 de março. Isso. Mas então antes era crime, né? A pessoa podia ser presa por isso. Sim. O que acontece, César, vamos lá. O Fabrício até iniciou ali uma fala sobre a questão de indenização ou não relacionado ao adultério. Hoje eu vislumbro muito mais a possibilidade de nós termos um dano moral em decorrência do adultério do que propriamente uma cominação penal em decorrência do adultério. Não existe mais o crime, mas o dano, né, vamos colocar assim, o dano moral, você vai conseguir caracterizar se você tiver elementos probatórios, né, que realmente levem a uma situação vexatória, né? Então vamos lá. Professor, ele colocou justamente isso. Ele colocou que para ter o dano moral, você tem que ter a humilhação. Logicamente que a violência já constata, aí nós vamos para um outro crime, né? A parte da violência a gente vai para outro crime. Parte de patologia também, professor, já é tipificado, totalmente tipificado, tanto violência quanto patologia. No caso, por exemplo, uma transmissão de uma doença venérea do casal devido à infidelidade. Agora, a questão da humilhação é muito... Ele colocou muito... É subjetivo. Ele colocou muito bem que você vai colocar isso aí para um juiz, o juiz, foi o que eu falei, o juiz vai pensar o quê? Quem que cometeu? Você cometeu adultério? Peraí, você... Vou colocar da mulher cometeu adultério para o homem. Você, como mulher, você se portou como uma mulher para ele? Então, quer dizer, fica naquela ambiguidade. É muito difícil você provar uma infidelidade à pessoa, a não ser que tenha ainda mais agora com esses vídeos, né, na internet, tudo, pegar, humilhar, falar, aí sim, aí já é um processo, é uma prova, vou falar criminal, mas é uma prova para restituição de danos morais. Vamos lá, Fabrício, só para ajudar ainda. Qual a importância de eu comprovar um adultério hoje num divórcio, se ele não tem mais uma responsabilização criminal? Eventualmente, essa questão que nós estamos discutindo sobre dano moral, mas uma outra questão que também tem previsão legal, né, decorrente da alteração do Código Civil de 2002, é que aquele que cometer o adultério não terá direito a receber alimentos. Então, vamos imaginar, né, que a esposa ou o marido, eles tenham como profissão, eu sou esposa ou eu sou marido. Então, eu dependo economicamente daquela outra pessoa. Se, eventualmente, esse que depende economicamente cometer o adultério,
isso for comprovado, não terá direito a receber alimentos. Isso é o que traz de sanção, digamos, mais pecuniária, né, do que qualquer outro tipo, né, de Professor, mas indenização da o corrente alimento, mas o alimento não é pensão. para quem fica com a guarda dos filhos? Não, para a parte também. Se ela depende economicamente da pessoa, ela também tem direito. Eu achei que o alimento era só para quem ficou com a guarda dos filhos. Necessidade e possibilidade, o binômio que o Fabrício falou. Então vamos imaginar, para aquele homem, né? A gente sempre fala de mulher, mas eu tinha um amigo que a esposa virou juíza e a profissão dele virou marido de juíza. Então ele levava ela para cima e para baixo. Então ele dependia economicamente dela. Eventualmente, se ele cometesse, né, alguma traição e isso fosse comprovado, ele não teria direito a receber nenhum tipo de pensão dela. Por outro lado, caso, né, vamos imaginar assim, eles se separassem, ele teria direito a receber. Normalmente faz nos processos de divórcio, quando há necessidade de alimentos não só para os filhos, mas também para o cônjuge. Nós colocamos termo. Então, o que é o termo? Olha, você vai ter direito a receber pensão por 12 meses. Então, a pessoa tem um ano para poder reorganizar a vida dela. Normalmente, essa é uma tese muito bem aceita pelo judiciário, para que não fique nada ad eterno, né? A pessoa tem um novo relacionamento, então são colocados aí algumas circunstâncias para que haja cessação do pagamento. É o dos alimentos provisórios, né? Entra nesse caso. Na verdade, não, Fabrício. A conceituação de alimentos provisórios, ele é concedido aos menores. Esse sim, aos menores. Então, imagine quando o casal rompe e você precisa dos alimentos para que você possa dar subsistência, né, aos seus filhos. Aí entra-se com um pedido de alimentos provisórios. E que, posteriormente, a uma análise, verifique se o que foi determinado, o que foi solicitado nos alimentos provisórios, ele é o ideal ou não, tá? Mas isso também... Oi? Não, falando em questão que estava também colocou muito bem na palestra, a questão também da questão de alimentos. É que muitas das pessoas, né, eles vão do alimento, daqui a pouco a própria pessoa, a própria criança ou a mãe incentiva a falar do abandono afetivo, que eu acho que nessa pandemia também deve ter acontecido muitos casos desse do abandono afetivo. Então, isso é uma coisa a pensar também, que além dos alimentos, aí a pessoa pode falar, não, mas eu pago pensão, né, isso é de praxe, eu pago pensão certinho, não atraso nada. Mas a pessoa falou assim, não, mas você simplesmente abandonou seu filho. Seu filho, você não sabe se seu filho está com problema de escola, né, psiquiatra, psicológico, com certeza abala toda a estrutura familiar, um abandono afetivo. É só para dar o que o professor, o que o palestrante também falou muito, tocou muito nessa tecla. Do abandono afetivo. Caso emblemático que envolve isso daí, Fabrício, desse dano socioafetivo, foi de uma menina que na formatura se sentiu muito, como é que é a palavra a ser usada? Ela se sentiu inferiorizada em relação aos demais colegas, uma vez que ela não tinha o pai na formatura, mas o pai sempre foi dessa forma como você está falando, eu pago a pensão, sempre paguei a pensão, a única coisa que eu não quero é ter convivência com ela, eu não quero ter convivência. E aí, em cima disso, foi dada uma decisão no sentido de condenação pelo abandono socioafetivo, né? Então, professor, eu não sei se é esse caso, mas ele até colocou, eu até dei uma olhada rapidamente, não sei se o pessoal pode colocar aí, depois eu passo a palavra para a Ana Flávia. O caso é 1.159.242 São Paulo. Eu não sei se depois eu passo. Vou colocar aqui no chat. Acho que é o caso da Sofia, não é? Eu creio que sim. É o caso da Sofia, não é? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ele falou da Sofia, a menina que pediu. Que o pai era afastado.
Eu lembro mais ou menos disso também. O que eu não me recordo, Oane, é o final, porque eu me lembro que a primeira instância negou e depois o tribunal reformou e deu a condenação. Então, eu não sei se é uma coisa ou outra, ou a primeira instância não deu, eu não me lembro pormenorizadamente sobre o caso. Mas é algo muito complexo, porque você está dando valor ao amor, né? Como é que você vai dar valor ao sentimento? Isso é muito complicado. Ana Flávia, eu queria pedir a palavra. Ana Flávia? Boa noite a todos aí, tudo bem? Boa noite. Não, era isso mesmo que eu ia falar, que eu vi um caso também de um menino que fez isso, eu não me lembro bem onde foi, e só para comentar que é difícil provar, né, como provar, né, e a justiça cada vez mais, a questão de alimentos, ela consegue, mas a questão de amor, de acompanhamento é muito complicado determinar, né, em juízo, e que isso seja feito, e depois vem as coisas sentimentais, emocionais, que dinheiro no mundo consegue pagar, né? Complicado. Com certeza, Rafael. Nesse caso eu acho que um laudo psiquiátrico, né, no caso, seria uma prova concreta. O professor falou, para tipificar um amor é difícil, mas um laudo psiquiátrico que acabou profundamente, só para compartilhar com vocês aí, né, sim, os causos, né, que a gente encontra sobre isso daí que a Anne estava falando, e a Ana Flávia estava falando, perdão, muitas vezes o processo, Ana Flávia, não é por conta do menor, é por conta do antigo companheiro ou companheira. Você quer atingir a pessoa, você não está preocupado com o menor. Eu já atuei em casos em que o pai, ele queria de toda forma ter o direito à visita, porque ele estava sendo tolhido do direito dele, ele queria ver o filho e a mãe não deixava, a mãe teve um rompimento de relacionamento muito abrupto, então assim, era uma relação muito tensa. E aí foi feito o que o Fabrício está falando, que é um estudo psicossocial, para se verificar junto ao psicólogo qual que seria a melhor forma de visitação, com que frequência deveria ocorrer, como é que seria essa aproximação para que o próprio menor, e aí vejam, é interesse do menor ou da menor e não interesse dos pais, como isso seria mais adequado para a criança. E após a definição, né, de como seriam as visitas, aí eu pergunto para vocês, vocês acham que esse pai, ele está indo ver a criança? Não. Não deve estar. Não. Porque o objetivo dele não era ter regulamentado a visita, era realmente importunar ali a mãe, gerar um problema, ter contato com ela que ela já não queria mais ter. Então, assim, são os problemas que nós encontramos no direito de família, e como eu disse a vocês, já disse para os nossos calouros também aqui que estão nos ouvindo, não é querendo usurpar, né, o ofício dos psicólogos, mas muitas vezes, quando nós estamos trabalhando com direito de família, nós somos mais psicólogos do que advogados. Eu tive uma outra situação, não sei nem se o Fabrício vai entrar, mas ainda sobre esse tema traição no escritório, que foi muito peculiar. O marido descobriu a traição, foi até o escritório decidido a se divorciar, passei para ele, né, quais seriam os requisitos, a documentação necessária. No meio da consulta, um negócio muito estranho, muito diferente. Ele vira para mim e pergunta: você acha que eu devo perdoar ela? Como é que eu respondo um negócio desse, gente? Como é que faz um negócio desse? Mas assim, o que eu tenho que fazer enquanto vocês? O que vocês têm que fazer enquanto operadores do direito? É caso de fazer... Oi? Escuta isso quase todo dia. Quem que tá falando que escuta quase todo dia? Que eu tô vendo só o TE aqui, que eu não tô vendo quem que é. Eu, pastor. Pastor? Ô, pastor, você ouve isso quase todo dia? Todo dia. Não, mas aí vamos lá. Enquanto profissionais, o que vocês têm que fazer se chegar isso no escritório de vocês? É fazer o que o juiz vai fazer. Perguntar: existe alguma possibilidade de reconciliação?
A questão do perdão ou não, nós, enquanto operadores do direito, nós não temos como avaliar isso. Isso é subjetivo, Mediação, sentimental. Melhor coisa é mediação. Mas é isso que o Fabrício está falando. Nós temos ali que fazer esse papel. Olha, então faz o seguinte: traz a sua esposa, vamos sentar nós três e vamos conversar sobre essa possibilidade de reconciliação. E aí, depois o que vai acontecer entre quatro paredes, como o casal vai definir essa questão, é entre eles. O que nós vamos ter que fazer é passar o direito. Ou, no melhor caso, contar com um bom pastor, né, como o pastor Tony, e jogar essa bucha para ele. Resolve aí, pastor, porque a parte jurídica eu já resolvi. Não é isso aí? Professor. Oi. Eu tenho uma paciente. Ela falou para mim assim, ó, eu quero marcar uma limpeza. Eu falei, tá bom. Quanto tempo você gasta para fazer? Eu falei assim, 20 minutos, meia hora. Ela falou, tá bom. Ela foi, sentou na cadeira, pagou e falou para mim assim, olha aqui, eu não vim para fazer limpeza. E começou a desabafar a vida dela, eu fiquei olhando, sem saber o que fazer. Acontece. Imagina Então, os pastores. Não, isso aí é quase sempre. Eu lido com família já há 16 Isso é anos. rotina, né, pastor? Sim, 16 anos. O assunto que vocês estavam falando aí É com relação... complicado, uma situação complicada. Pode ir, Fabrício. Vocês estavam falando aí... Pode falar, professor. A questão quando vai fazer o casamento, e aí até o professor Reis falou, né, que já decide o fim logo no início, né? Ó, se Isso. caso lá na vier a ter um divórcio, tal. Então, assim, geralmente eu faço muito casamento civil com religioso ou religioso civil. Religioso com efeito civil. Sim, na grande maioria a gente faz casamento assim, né? A pessoa vai lá, pega uma autorização do cartório e eu faço a ata do casamento. E na ata eu tenho que perguntar para eles qual é o regime, né? Então, como no novo Código Civil tem várias possibilidades aí, como o professor falou, né? Universal, parcial de bens, total, entendeu? Então, assim, a gente tem que colocar isso aí, porque se eu fizer uma ata e tiver algum problema na ata com relação ao novo Código Civil, eles anulam a ata do casamento. Aí eu tenho que celebrar uma outra ata. Entendeu? É complicado. Até para fazer o casamento, preciso ir no Código Civil para ver se o que eu estou fazendo não está infringindo alguma lei, porque está mudando toda hora. É isso aí, professor. Outra coisa também que estava na palestra, que também é interessante, até o professor, pensei que ele ia falar a respeito disso, acabou não falando, a respeito da alienação parental, que é justamente, quase que o professor Regis falou, mas é a respeito que é aquele velho ditado, os dois são separados, cada um tem a possibilidade, né? E um faz intriga entre o outro, fala mal da mãe, fala mal do quem contar com a criança, fala mal do cônjuge. Isso aí pode até, né, o professor pode falar melhor, mas pode perder o poder familiar, pode até perder a guarda, né, professor? São inúmeras as consequências, Fabrício, mas dentre... Oi, estão me ouvindo? Pode falar. Tá, são inúmeras as consequências, mas as principais, vamos dizer assim, a mais grave seria a perda da guarda, mas eu já tive casos de aplicação de multa, tá? Por que aplicação de multa? Porque é estabelecido como deveria ser feita a visitação, o avô, no caso, né, ele impediu que ocorresse a visitação. E aí, no processo de alienação parental, o pai entrou contra a mãe e contra os avós, porque os avós, segundo, né, o que ele colocou, faziam alienação parental. Aí vamos lá. Acho que o senhor colocou esse caso no primeiro semestre, professor. Contei para vocês no semestre passado, que eu acho que os calouros eu ainda não tive a oportunidade de contar. Então, chega no escritório esse processo para que a gente pudesse fazer a defesa dele, e o avô já muito irritado com aquela situação, com a neta no colo e a mãe também junto na sala. Não, porque aquele vagabundo daquele rapaz, que não sei o quê.
e já começou a falar mal do rapaz. Aí eu pedi para a menina sair da sala e comecei a falar com eles. Então, vocês não estão tratando de um processo de alienação parental? Sim, o senhor está cometendo alienação parental. Então, o que ele está pedindo lá está acontecendo. Não, mas eu não me conformo porque ele abusou da minha filha, que não sei o que, enfim. Todas as histórias que eu acredito que o pastor Tony também ouve, mas que, no final das contas, quando nós estamos analisando o direito, nós temos que orientar no sentido de que, ao contrário disso acontecer, é preciso que os pais estimulem a convivência. Num outro caso que eu tive, a mãe fazia a seguinte alegação, também sendo acusada de alienação parental, ela fazia assim, mas a minha filha, ela não quer ir com ele. Pessoal, né, eu acho que são gerações totalmente distintas, mas o Fabrício também pode falar sobre isso aí. Fabrício, na nossa época tinha essa história da criança ter vontade, que ela iria ou não fazer? Bom, na minha época não, mas eu não sei da sua, você é mais novo. Eu, na minha época, não. Apesar que meus pais sempre foram muito Mas o que eu estou liberais. querendo dizer, apesar da brincadeira sobre isso, claro, cada pai tem a sua liberdade de educação. O que eu estou querendo dizer em relação a isso é justamente o fato de que, na orientação, na educação que se dá aos filhos, é preciso que se deixe claro quem são os pais. E, uma vez que os pais são separados, da necessidade de convivência. Ainda que, vamos lá, a guarda tenha ficado com a mãe, ainda que a figura paterna, por exemplo, seja do padrasto, por outro lado, tem que se ensinar de que existe um pai biológico e que ele também vai fazer parte da vida, e assim como o Fabrício disse no começo da sua fala, ela vai ter mais de um pai, a criança vai ter mais de um pai. Então, essa é a colocação sobre alienação parental, um processo complexo também, não é um processo fácil seja em relação a provas, seja em relação à definição. Em todos os casos que eu já tive de alienação parental, todos eles terminaram em acordo. Nenhum deles teve sentença, porque vai dando um desgaste, são inúmeras sessões, tanto de possibilidades de mediação, de conciliação, para chegar ao final, a gente conseguir chegar a um meio termo que seja adequado a todos. Mas eu acho que nós temos participantes aí, né? A Ana Flávia e depois a Érica. Ana Flávia, depois a Érica. Pode falar, Ana Flávia. É rapidinho aqui, só para comentar um caso que, assim, eu concordo com tudo isso, que tem que favorecer mesmo a relação dos pais, né? Concordo plenamente. Só que eu conheço um caso onde foi determinado na justiça que um menino de 2 anos passaria os dias com o pai. E esse menino, ele não queria ir de jeito nenhum, criança. E esse menino morreu em Pouso Alegre, afogado na piscina. Então, assim, eu acho muito importante, mas acho que um juiz não pode só determinar, vai passar finais de semana com o pai e tal. Eu acho que tem que ter uma análise familiar, porque tem que saber quem é esse pai, quem é essa mãe, como que é o final de semana desse pai, se ele bebe, se ele não bebe, se ele vai olhar uma criança de 2 anos, porque depois não tem mais jeito, né? Então, eu concordo plenamente que tem que estimular, mas eu também concordo que um juiz, por si só, não pode determinar lá que a visita ou que vai pegar o filho tal dia. Tem que ter uma análise, dependendo da família, porque existem vários tipos de família, né? Tem que ver como que esse pai era durante, né? Então, não só o pai, claro. Eu tenho um amigo, inclusive, que tem a guarda dos filhos e a mãe, por questões diversas, ela não pega os filhos sozinha sem alguém, entendeu? Então, assim, acho que é importantíssimo para a criança analisar essa questão. Eu vou interferir um pouquinho antes de vocês falarem, porque é exatamente isso que eu ia dizer. Inclusive, nesse caso recente, né, desse menino, acho que Índio, né? Houve essa questão, que o menino, que tem um depoimento, acho que da babá, não sei, que fala que ele não queria, ele pedia para o pai dele, implorava, não quero ir com a minha mãe, não quero ir com a minha mãe. E, por força da lei, ele tinha que ser entregue à mãe. E aconteceu o que aconteceu. Justamente o caso, eu lembro desse caso Ana Flávia também de Pouso Alegre, foi o que o professor Regis falou, né? Tem que
colocar em xeque também a questão do menino. E para provar isso, aí tem a questão também dos pais, forçar o menino a falar, é difícil, né, professor, nesse caso. Mas o caso do Jairinho é típico, e se não me falha a memória, alguém pode até me... E o pai, eu acho que está entrando no processo, e esses processos não é somente, ele quer a perda do menino, ele quer restituição. O pai, infelizmente, não volta atrás, mas o pai ficou transtornado. Se não me falha a memória, ele está entrando com um processo de restituição financeira até. Uma das grandes dificuldades, Ana Flávia e Érica, muito boa a intervenção de vocês, esses casos, eles são amostras do que a gente tem no dia a dia, né? Mas a grande dificuldade, quando a gente fala até no próprio estudo psicossocial feito pelos psicólogos, e aí fica aqui minha provocação aos nossos psicólogos do curso aqui, né? Caso eles queiram compartilhar suas experiências, se tiver alguma experiência do tipo, quando você está fazendo algo que é formal, como, por exemplo, participar desse estudo psicossocial, você não está colocando ali a sua verdadeira face. Não vai ter como nenhum juiz conseguir dar nenhuma sentença baseado nos fatos ou na realidade dos fatos. O que ele vai conseguir fazer é dar uma decisão baseada em provas. E aí ele recebe um laudo psicossocial que diz que não há nada que impeça que esse casal possa conviver, ou que possa haver essa relação entre pai e filho, ou pai e criança, e o que ocorre são esses absurdos que a gente acaba vendo aí, né? São vários casos do mesmo tipo, e que esses psicopatas acabam se beneficiando disso. Hoje, na Câmara, nós ainda estávamos discutindo sobre esse tema muito interessante, que é a questão da psicopatia e os graus, né? Os níveis que essa psicopatia tem, e como essas pessoas, inclusive, né, esse tal de Jairinho, ele não demonstra nenhum tipo de remorso, né? Então, essas pessoas, elas são alienadas em relação aos demais. Professor, ele é miliciano, ele vai entrar na cadeia, vai dominar a cadeia, e não é inatingível, aquela velha, eu sou inatingível. Aconteceu isso com os Nardones, é o mesmo fato dos Nardones, se não me falha a memória, o pai do Nardone era desembargador, né, ou era um alto escalão do direito nacional. Então, eu acho que a sensação de impunidade acontece sempre. Professor, Oi. Tem o caso também que as crianças, a maioria das crianças, quando ocorre separação, nesses casos, eles têm, no fórum, tem um psicólogo que conversa com elas para ver se elas querem, se não querem. Tem esses lados também, não tem? Sim, sim. Essas psicólogas que são as responsáveis por esse estudo psicossocial. Mas o que acontece é que no mundo da criança é muito difícil, acho que até mesmo por próprio profissional, por isso que eu estou provocando os nossos psicólogos aqui, eles conseguirem identificar aquilo que é fantasia e aquilo que é realidade. Porque dependendo da forma como é feita a alienação parental, cria-se o monstro. Então, nós ficamos numa situação, eu falo nós, operadores do direito, em que você não sabe em quem acreditar. Se é naquele que está alegando que estão acontecendo, né, algumas situações fora do que deveria acontecer, ou se são situações criadas para justamente criar um ranço em relação ao pai ou à mãe, para que não haja uma continuidade nessa relação. É muito difícil. Pode falar, Ana Flávia. Não, é a última vez que eu falo, prometo. Importante. Precisamos de vocês, profissionais da saúde. É que, por exemplo, psicopata é mais comum do que a gente pensa, né? Do nosso lado tem psicopata a todo momento. Mas o interessante é que não é só a psicopatia, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que mata. É a negligência também. Então, às vezes ele é um bom pai, ela é uma boa mãe, mas negligenciou ali, né? Tomou uma cerveja a mais, não olhou a criança caiu na piscina, porque o que aconteceu nesse caso que eu falei foi a criança cair na piscina e ninguém vê. Então, eu não sei se bebeu, se não bebeu, se não viu, Flávio, né? Nesse caso do menino lá de Porto Alegre, não foi que o pai tinha saído para trabalhar, ele ficou com madrasta? Tinha o quê? Desculpa? Sim.
Tinha o quê, Anne? Eu não escutei. Ele tinha saído para trabalhar e a criança ficou com a madrasta. Uma coisa assim, ou ele estava lavando o Então, carro, eu não sei. Uma coisa assim que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo também foi a mesma da Ana. Ele saiu para trabalhar e a criança ficou com a madrasta. Então, e na hora que ele chegou, ele perguntou da criança, e ela falou que estava lá fora, ele foi ver e a criança estava na piscina. Então, aí é delegar a terceiros, né, a responsabilidade que era, teoricamente, dele, né? Eu fiz uma pergunta, professor, até mas eles não me responderam na palestra, justamente a respeito da criança. Como a criança não tem, né, ela não tem a capacidade civil ainda, ou jurídica, né, ela não responde pelos seus atos. Quando fala que a palavra dela vale, como que a palavra dela vale como? A criança pode sim ser entrevistada, pode sim ser colocada em frente ao juiz para falar? Sim, ela pode ser colocada, Fabrício, mas seria como se fosse um informante, né? Aquilo não pode ser decisivo para o juiz, né? Ali vai servir apenas como substrato para poder fomentar a decisão dele. Eventualmente, o que pode servir e tem um peso significativo é quando nós estamos discutindo guarda, né? E, eventualmente, a manifestação da criança ali, caso, né, ela já tenha uma idade suficiente, isso ela é levada em consideração, sim. Mas, nesses casos, e é uma situação bem atípica, vamos colocar assim, né? Bom, vamos passar agora que em questão de direito da família, eu acho que nós estamos com um papo aqui, né, professor? Que é o pastor Tony. Vamos lá, pastor. Com certeza sabe de todos os casos. Pastor... A gente fala assim que cada dia o ser humano ele nos surpreende quando eu penso que já escutei de tudo, né? Então, às vezes vem caso aí na televisão, né, que de comoção e, né, social, tudo, e aí a gente pensa que não vai se deparar com isso no nosso dia a dia e acaba deparando, e a gente fala assim, pô, eu pensei que isso só acontecia lá na televisão, né? E aí a gente vê muito próximo de nós. Só assim para enriquecer aí o debate nessa situação da questão da alienação da criança aí, né, da parental, é um problema muito sério. Eu me deparo assim que na grande maioria das vezes, na grande maioria, tá? A parte, principalmente, vamos supor, quando a mãe comete o adultério, né? A mulher, ela vai e comete o adultério, aí o marido separa dela, e aí ele arruma uma outra esposa, ele casa. Geralmente é terrível o que a mãe faz com a cabeça das crianças. Eu me deparo com isso quase sempre, entendeu? Tipo assim, é uma bruxa, que gasta o dinheiro do pai, entendeu? Começa a falar assim, ela tá gastando o dinheiro do seu pai, tá acabando com o dinheiro do seu pai, eu não sou empregada igual ela é, e assim... A criança, às vezes, o pai vai buscar, aí a criança não quer ir, porque fala tanto na cabeça, tão mal do pai, que quando o pai vai buscar, a criança agride o pai, né? O pai quer pegar e não consegue. Aí eles vêm perguntar, o que eu faço? Fala, nessa hora, se ele não quer ir, então não leva, porque se você levar a força, porque é direito seu aquele final de semana, mas se você leva a força, a criança vai criando mais birra ainda, então assim, deixa como está, então é complicado. Aí entra a questão, igual o professor falou, do avô. Às vezes o avô sabe que a mulher vai sair, porque tipo, já traiu o marido, mas ela vai querer sair no final de semana, ela não quer ficar com a criança, porque aquele final de semana é dos pais, mas os avós fazem tanta cabeça da criança, porque sabe que naquele final de semana a criança vai estar com o pai e a filha vai sair para a balada, vamos dizer assim, e aí fala mal do pai mesmo e tal, para a criança ficar em casa, para a mãe não poder sair. Gente, eu lido com isso quase assim, direto. Então, assim, é bem complicado. Entendeu? Porque quando o pai trai, ele trai, vai, arruma outra mulher, acabou, vai ficar com a criança, ele pega e fica. Mas quando é a mãe que trai, essa questão de alienação parental é terrível, rapaz. É os avós que pegam no pé, é a mãe que fala mal da mulher e fala mal do pai, é complicado, entendeu? E a criança sofre. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa mesma linha.
O abandono afetivo, você deve saber muito bem, você colocou a receita, teve a traição, o marido foi e separou da mulher e ficou, né, arrumou uma outra família. Esse abandono afetivo você vê também muito, né, durante as suas, né, na sua igreja ou no seu convívio. Esse abandono afetivo, geralmente abandono afetivo é por lado, né, por parte do pai. Geralmente uma mãe, eu sou pai, eu posso falar, logicamente não vou abandonar nunca meus filhos, mas geralmente tem pais que têm esse abandono. Você tem muito contato, você conhece muitas pessoas nesse ponto? Também, e principalmente em decorrência do novo casamento. Sim, decorrência do novo casamento. Caso a madrasta não aceita, entendeu? A madrasta não aceita e o pai acaba não dando a atenção que deveria dar. E tem os casos também da própria questão, vamos supor, do próprio adultério. A pessoa acaba cometendo um adultério, ele não quer que a esposa saiba, e de repente a criança nasce, vai pagar a pensão, e aí acaba descobrindo, porque tem que pagar a pensão, e de uma forma ou de outra, às vezes a mulher acaba descobrindo que houve uma relação fora do casamento, só que, tipo assim, ó, eu não quero ver essa criança, eu não quero ela aqui, você não vai pegar, e aí, total abandono. Isso aí a gente vê quase sempre também, acontece. Então, isso é muito corriqueiro, tá? É o que eu falei, às vezes a gente fica, às vezes, vendo, achando que é na televisão, mas rapaz, tem casos complicados, que eu já peguei casos assim, que fala, puxa vida, eu achava que isso aí só acontecia na televisão, entendeu? Então, essa questão de abandono, de violência, vamos falar assim, de molestar, de pai que molesta filho, filha, isso é muito comum, muito comum. Obrigado, pastor. Oi, quem queria falar? A Anne. Oi, Anne, pode. Olha aqui, eu acho que essa parte de afetividade, hoje em dia as meninas estão tendo filhos muito mais novas, os meninos, e os meninos não querem saber de nada, eles largam as meninas mesmo com os filhos e não estão nem aí, não. Eu vou pagar os trezentinhos lá só por mês, tá muito bom. É muito difícil você catar um pai novo que vá ver os filhos regularmente, conforme. Mesmo a lei mandando, tem pai que não vai mesmo, nem a lei mandando. Isso aí acontece aos montes. Eu tenho meus filhos que são adolescentes, eu vejo isso muito, inclusive aconteceu até com a minha filha também. A gente vê muito. Eu posso falar isso, que isso aconteceu comigo. Porque eu fui pai com 16 anos e a mãe da minha filha, logo que a minha filha nasceu, se mudou, foi para o Rio de Janeiro. E eu simplesmente fiquei sem contato com a minha filha. Ia, sim, de vez em quando, mas muito de vez em quando, porque o marido, né, da minha ex, da mãe da minha filha, aliás, não deixava eu ver de jeito nenhum. Então, era intermédio da minha mãe. E não paguei pensão, ela nunca me procurou para pagar pensão. Mas, graças a Deus, isso depois, na hora que a minha filha completou 13 anos, né, que ela, por si só, quis me conhecer. Então foi aí que, graças a Deus, agora tem 2 netos maravilhosos e minha relação mudou completamente, mas isso foi o caso. Não que eu não queira, mas eu acabei, acho isso, Ana, tem que colocar também no papel, que eu acabei me distanciando. Tipo assim, eu não fiz nenhuma força, não fiz esforço nenhum. Eu estava no auge da minha adolescência, tinha acabado de passar na faculdade, morei fora. Então, quer dizer, para mim foi indiferente. Não vai deixar ver? Não deixa, pronto. Mas graças a Deus isso já não passaram minha vida, hoje já estou aqui com meus netos. Tô não, né? Faz 1 ano que eu não vejo, mas isso é por causa da pandemia. Eu ganhei de você, eu fui mais nova. Gente, tem mais... Agora eu não sei, né, professor, como que vai fazer, porque... era mais ou menos isso que os dois tinham colocado, né? A gente tentou colocar para todos aí a respeito. Eu volto a falar uma coisa que ficou na minha cabeça. O porquê da responsabilidade civil no direito, sendo que o direito da família começa com amor, né? Começa com amor, mas depois precisa do direito para rever esse amor, como o professor falou. Quando você faz uma comunhão de bens, ou comunhão total ou parcial,
Na verdade, você está fazendo isso para divorciar. É engraçado, eu não tinha pensado nisso. É um contrato para divórcio. Então, quer dizer, quando eu casei por comunhão parcial de bens. Eu falei, não, você não casou, você casou. Você vai separar por comunhão parcial de bens. Isso eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, professor. O importante eu vejo dessa palestra, muito embora vocês ainda não tenham essa disciplina, né, ainda é um pouco além na grade de vocês, mas todos têm uma percepção ainda que rasa em relação ao direito de família. Então, a importância de nós debatermos um pouco sobre esse assunto é já introduzir alguns temas, né, exemplo desse que você está falando agora, né, do regime de bens, que é algo que ele tem atuação não só em relação ao divórcio, né, ao fim da relação conjugal, mas também em relação ao direito sucessório. Nós veremos também que, dependendo do regime de bens, a pessoa participa ou não, né, da herança. Tem essa questão também. Deixa eu colocar uma coisa também que eu achei muito legal. Foi colocado isso até na primeira palestra, nós esquecemos de falar, que quando tem a multiparentalidade, ela entra também no direito. Então, quer dizer, se a pessoa, dois pais registraram, né, logicamente tem que haver o registro. A dissolução, quando acontece herança, a pessoa pega também, ele é responsável. Então, se tiver dois pais ou duas mães, ela tudo entra nessa questão da herança. Eu achei interessante isso, porque eu nem imaginava que poderia acontecer nesse ponto. Ele falou outra coisa também, é interessante. Pode falar, desculpa, professor. Claro, pode falar. Ele falou que a responsabilidade civil são os separos dos danos, e os direitos de família são normas e princípios do casamento. Fala de novo, vai. Ele falou que as responsabilidades civil são reparo dos danos. Direitos de família são normas e princípios do casamento. Perfeito, sim. Ele está fazendo só a distinção para ele poder falar dos dois institutos, que muito embora sejam institutos diferentes, utilizados dentro do direito de família. O que o Fabrício falou, é a dúvida que surge, né? Mas se nós estamos falando sobre direito de família, por que nós vamos falar de responsabilidade civil? Qual o nexo causal, qual é o dano causado para gerar uma responsabilidade? Então, essa é por isso que ele fez essa conceituação aí. Mas, como eu estava dizendo, Fabrício, eu acho que aí que a gente pode já partindo para o encerramento, quando vocês estiverem estudando essa questão, né, relacionada a regime de bens, a direito de família, vocês verão que o regime de bens influencia diretamente no direito sucessório. Então, muitas vezes é comum nós encontrarmos, por exemplo, quando não existe mais, e aí vocês verão isso, existe linha reta e linha colateral no direito sucessório. O que é linha reta e linha colateral? Você, Fabrício, juntamente com a sua esposa, eventualmente na sua falta ou da sua esposa, vocês têm herdeiros em linha reta. Quem são os herdeiros em linha reta? Seus filhos. Os filhos. Exato. Se não tivessem os filhos, seriam seus pais. Sim. Eles seriam os seus herdeiros. Mas, dependendo do regime de bens que você tiver, né, não há comunicação de herança. Então, a pessoa ela não recebe como herdeira. É isso que vocês irão estudar sobre o tema. E aí, qual é o tipo de situação que existe? Bom, quer dizer, então, que ela não recebe como herdeira. Ela vai receber como o quê? Como sócia. Porque ela adotou um regime de bens, por exemplo, da comunhão parcial de bens, e bens foram adquiridos durante a constância do casamento. Então, ela é uma sócia durante o período em que eles foram casados, mas ela não é uma herdeira. Por exemplo, se vocês são casados no regime da comunhão parcial de bens e ao longo da relação, por exemplo, seus pais, né, vêm a falecer, a sua esposa não tem direito à sua herança pelo regime da comunhão parcial de bens. A esposa só tem direito se for pelo regime da comunhão universal de bens. Então, vocês vão aprender sobre tudo isso. O direito de família ele é muito interessante, ele é muito amplo e tem muito causa interessante para a gente poder falar. Professor, só tem a Solange. Posso passar a palavra para ela? Solange,
Seja bem-vinda. Solange? Oi, Fabrício. Me está ouvindo? Sim. Escutando a fala da Anne, que ela falou assim que quando a criança tem mais de tem dois pais, uma mãe, direito à herança, da mesma maneira, os pais que vierem a falecer ou perder o bem aquisitivo de se sustentar, eles podem pedir para o filho o direito do alimento. Os três, independente de se é afetivo ou é biológico, né? É o mesmo direito. Dos dois. Mesmo direito dos pais é o direito dos filhos. Isso, quando entra no processo, o direito é igual para todos. Isso aí. Mas foi o que ele falou de manhã, né? Legal. Obrigado. Parabéns pela sua colocação, viu? Foi muito legal, sua da Anne e da participação do professor aí, tá show, viu? Essa semana tá show, vocês estão dando um show aí, viu? Obrigada, Solange. Obrigado. Bom, Fabrício, passar para você então, para você poder fazer as suas considerações finais, e depois a Anne também para poder fazer as delas. Como foi essa experiência aí? Agradeço, professor, novamente, foi muito gratificante e volto a dizer, né, é uma coisa, o que está acontecendo hoje, eu acho que eu já fiz, né, eu já tenho um curso e é difícil a gente ter essa sincronia que está tendo nessa turma. Estou achando o máximo, não sei se eu estou ficando iludido demais, mas eu acho que não é não, porque eu converso com várias outras pessoas e elas falam, não acredito que está acontecendo isso, assim, realmente. Então, eu acho tem que dar os parabéns. A primeira palestra, eu até falei, gente, se a minha palestra, se ninguém falar até 9 horas, eu vou ficar desesperado, eu vou ficar aqui, mas graças a Deus, está tudo certo, foram ótimas palestras desde segunda-feira, né? Amanhã vai ter outra, né? Vai ter a última nossa, né? Temos amanhã. Então, eu só tenho a agradecer, viu, professor? Depois, na hora que eu chegar no final, eu vou deixar até, vou pedir para o Henrique trabalhar, que eu deixei uma coisa, não, assim, é o último slide que eu achei muito interessante, o que o professor Marco Aurélio, ele colocou no final, vou deixar para a Anne faz, olha lá, o Henrique passa só isso, coloca só. Isso aí para mim, professor, ficou muito bem claro, eu acho que eu vou levar isso, né? Sempre pensando no direito da família, eu vou pensar nisso. Amar é faculdade e cuidar é dever. Acho que isso resume tudo, né, do direito da família, não tem nem dúvida. Muito obrigado, professor. Obrigado, Henrique. Obrigado, Anne. Prazer, enfim, né, a gente fazer essa palestra, esse debate tudo junto. Eu acho muito legal. Obrigada a você, Fabrício, pela ajuda, por tudo. Professor Red, obrigado pela oportunidade. Obrigada a todo mundo por ter participado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei um pouco nervosa, deu um friozinho na barriga, mas deu tudo certo. Participar das próximas também, se Deus quiser. Muito bom. O que o Fabrício disse, Fabrício, eu acho que isso que é algo que nos motiva, né? Se realmente não tiver esse friozinho na barriga, todo começo de semestre, uma nova turma, são novas pessoas, se não tiver esse tipo de incentivo, de motivação, eu acho que dificilmente a gente consegue ser um bom profissional. Então é essencial esse frio na barriga aí. Pessoal, parabenizar a todos vocês, né, por essa apresentação e fazer um pedido. Amanhã nós temos então a nossa última palestra, né, a palestra indicada das 10 da manhã, tá? Onde nós teremos LGPD sob a ótica da pessoa física. Amanhã nós teríamos como responsáveis a Érica e o William. O William me disse que por compromissos profissionais, infelizmente, ele não vai poder assistir essa palestra na parte da manhã. Alguém se dispõe a ajudar a Érica amanhã nessa mesa redonda, que tenha disponibilidade para assistir às 9h30 da manhã com ela? Só lembrando que a questão da gravação das aulas, elas demoram um pouco para subir para o AVA. Hoje nós estávamos olhando no sistema, só estão no sistema as palestras de segunda-feira. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês quem consegue se dispor a ajudar a Érica, né, na apresentação da mesa redonda de amanhã, em razão da falta do William, que por compromissos profissionais não vai poder. Professor, Érica, Oi. eu pensei que fosse com César essa
atividade. Desculpa, travou aqui. Eu pensei que fosse com o César que eu fosse fazer essa atividade. Eu me confundi, então, né? Era com o Will, né? Isso, era com o Will. O César expôs sobre a LGPD na terça-feira. E ele foi muito bem, foi muito claro. Então, não sei se há necessidade ou se o César poderia estar junto. Boa provocação. É o César. O problema é que amanhã não vai dar, eu tenho que trabalhar, né? Então não consigo assistir a palestra. Eu posso participar, assim, com relação ao LGPD como um todo, né? Mas seria bom se alguém pudesse assistir a palestra para compartilhar com você, entendeu? Que pode ser que passe alguma coisa diferente aí na palestra. Inclusive, até como ele expôs muito bem na terça-feira, eu ia até falar para ele, que eu achava que era ele, né? Eu pedi falar com ele para ele fazer sobre LGPD, e eu assisti um documentário muito interessante que aborda a temática que o palestrante da sexta-feira passada do caso de sucesso, não me recordo o nome, mas que ele expôs, que é sobre inteligência artificial e sobre... Fugiu a palavra agora. Mas, então, tá, ver quem que vai comigo, então. Alguém me chamou aqui. Quem tá me chamando? O Luiz. Oi, Luiz. Professor, eu tô morrendo de vontade de participar, rapaz, mas eu tô com uma inflamação no olho. Não tô podendo a radiação do celular, nem computador. Entendi. Passa lá na farmácia Santa Divisa que eu arrumo um colírio. Boa, Fabrício, boa. Não, mas não tem problema não, Luiz, não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, então, como eu sou um cara bom para indicar, Gustavo, você está determinado para amanhã, ok? Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite. Eu não consigo assistir a das 9h30 da manhã, tenho um compromisso de manhã também, infelizmente. Certo. Tá todo mundo fugindo de mim amanhã, Érica? Você tá percebendo o que está acontecendo? Até o meio-dia e pouco eu tenho compromisso. Complicado. Oi. Eu posso dar uma ajudinha, porque às vezes pode aparecer alguma coisa, mas eu posso assistir uma parte, mas vou deixar mais para a Érica. Só dar uma ajudinha, tá? Pode ser. Perfeito, já ajuda. Obrigada. Tá bom. Adorei. Então, dá uma ajudinha. Perfeito. Vai ser uma dupla de meninas amanhã. Muito bom. Vamos lá. Muito bom. Tá bom. Obrigado, viu, Anne? Muito obrigado. Pessoal, vamos ao nosso sorteio de livros, então, viu? Segurei vocês até eu conseguir algum candidato. Só fechando Laís. aqui, professor, quero parabenizar os palestrantes de hoje. Gostei muito. O tema é um tema muito... Tá bem latente, né? E a exposição deles foi muito boa. Obrigado, parabéns. Obrigado, Érica. Obrigada, Érica. Laís, você nos ouve? Sim, professor, eu estou aqui. Hoje pode tratar de ser bem baixinho, que eu acho que eu fui o primeiro a escrever. Tá bom. Hoje eu quero um, hein? Vou ver aqui, Fabrício. Vou te ajudar. Mentira, gente, tô brincando. Daqui a pouco ele ganha. Agora dançou, agora que eu não vou mesmo. Hoje vão ser esses dois. Aí, ó, família multiespécie, animais de estimação e direito. Muito legal. E esse aqui, Revista Judiciária. Muito bom também. Revista Judiciária do Paraná. Vamos lá. Dancei. Brincadeira. Últimos, literalmente, serão os primeiros. Mas... Agora que eu fui...
Eu falo nada, não, mas tá bom. A experiência. Tamires. Oi? A Tamires, professor. Tamires, você nos ouve? Ouço sim, professor. Meus parabéns. Você acaba de ganhar esse livro Família Multiespécie, tá bom? Não, obrigada. Fica à sua disposição na unidade. Próximo. 27. Agora eu. Agora eu, porque eu nunca ganho. Ah, assim não tem jeito. O Luiz. Luiz da Silva Júnior. O Luiz não está podendo ganhar livro porque ele não está podendo ler. Nós vamos ter que passar para outra pessoa. Brincadeira, Luiz. Parabéns aí, viu? Professor, o problema meu no olho é radiação de celular e de tela de computador, só isso. Agora professor, operando um milagre aí, ó. Você viu? Já enxergou, vou enxergar. Luiz vai indicar Viu, pastor Tom? Viu como é que faz para operar milagre? Você acabou de ver aí, né? Bom, pessoal, então. obrigado. Obrigado, hein? Eu ganhei o poderia poderia ofertar esse livro na minha vida, hein? Não, pastor. O Júnior é pastor também, pode ofertar na minha vida esse livro aí. É, tá certo. Você merece, né, Tony? Mas não desse um, é outro ainda. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradeço aí a disposição da Anne, da Érica. Parabéns aos envolvidos de hoje, né? Dr. Fabrício também. Então, um bom descanso a todos vocês. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, com uma inversão, né, pessoal? Amanhã, a nossa mesa redonda será às 19 horas e às 20 horas, então, vocês terão a palestra da Croton. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Boa noite. Um abraço. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado. Boa noite.